Boa noite, pessoal. Mais uma aula aqui pra gente, né? Obrigado por você visualizar e assistir essa aula por completo, ok? Essa aula é de fundamental importância para o conteúdo de vocês também, né? Lembrando que essa cadeira, essa disciplina, é falando sobre exames radiológicos, né? Técnicas de exame radiológico fora do setor, tá certo? Então, assim, fora do nosso setor, tem a questão do centro cirúrgico, não é isso? Por exemplo, quando a gente sai do nosso setor, que é a sala lá de, de radiologia, para ir para o centro cirúrgico, então nós estamos fora do setor já, né? Então, aí estou lembrando para vocês, primeiro quero falar para vocês aqui como é que é o centro cirúrgico, como é que se organiza, tá entendendo? E depois, para vocês verem onde é que é utilizado, qual a radiação, né? Qual a parte da radiologia que é utilizada nesse centro cirúrgico, ok? Então vamos lá. O que é um centro cirúrgico, né? É um setor do hospital onde se realizam intervenções cirúrgicas, visando atender a resolução de intercorrências por meio da ação de uma equipe, né, integrada. Proporciona, proporcionar recursos humanos e materiais para que o ato cirúrgico seja realizado dentro de condições ideais, técnicas e assépticas, não é isso? Então, pessoal, essa parte aqui, né, ainda é envolvendo a questão da parte médica, a parte de enfermagem, né, a parte técnica de enfermagem, né? E também vamos entrar aqui também a questão da gente, né, do técnico de radiologia, que vai estar presente para mostrar a imagem em tempo real. Aí você vê a sala de centro cirúrgico, né, cirurgia, né? Vocês vê aí, é uma sala bastante luminosa, né? É, a marca do centro cirúrgico, né? A questão da mesa, né? Que ela tem uma grande mobilidade também, tá certo? Só que essa parte aí, pessoal, não tem tanto interesse para a gente, né? O que a gente tem interesse é a questão da parte radiológica, essa parte de enfermagem, essa parte aí fica para os técnicos de enfermagem ou até para os enfermeiros, tá certo? Então vamos lá, cada um no seu quadrado, né? Vamos querer ser só, vamos querer não, vamos ser somente o que cabe a gente, que é o técnico de radiologia. Então, voltando ao início, né, contando uma breve história aí, o centro cirúrgico, né, o que acontece? No início, as cirurgias eram muito precárias e com poucas técnicas de assepsia. Cortes em grandes proporções, pois só enxergavam o que estava exposto, né? Isso, então o corte era enorme, pessoal. Por que esse corte é enorme? Porque para ver aquilo que estava exposto, corte pequeno, não conseguia visualizar quase nada, né? Nesse tempo não tinha visualização por completo, né? Não tinha nada de imagem. Então os cortes seriam grandes, uma cirurgia, um exemplo, uma cirurgia que leva mais ou menos, vamos supor assim, falar aí nessa parte vulgar, né? Uns 3 ou 4 pontos, eles faziam com 15, né? Com 12, 15, 20 pontos, porque geralmente ele tem que visualizar. O centro cirúrgico no arco cirúrgico. Pessoal, esse conhecido como arco cirúrgico, que você vai ver também na frente, é porque observe que tem como fosse em formato de um C, né? É um semi-arco, então por isso que é chamado de arco cirúrgico. Observe aí um pouco. Essa é um arco cirúrgico bem antigo, né? Você observa pelos monitores aí, né? Que eles são bem imensos, né? Grande, não é isso? Então são muito pesados também. Com a tecnologia, a modernização, tudo isso foi sendo alterado, né? É um aparelho com emissão de radiação ionizante, capacitado para radiografia e fluoroscopia, né? Então já viu isso aqui já, né? Então geralmente ele tem a radiografia ou então a fluoroscopia, que é o que vai mostrar a imagem real no tempo real, certo? Composto por um arco C, montado sobre rodas, tubo de raio-x, colimador, unidade de comando, intensificador de imagem e sistema de monitores com suporte móvel, não é isso, pessoal? Só lembrando que aquela imagem anterior, né, é a imagem mais antiga, né? Lógico que hoje temos aparelhos tão bem modernos, bem mais modernos do que aquele dali, não é isso? Então observe que ele é capacitado para fazer radiografia e fluoroscopia, né? Só que a questão da fluoroscopia, pessoal, é porque ela é melhor para tempo real. Observa aí agora, pessoal, mais uma vez. Esse daqui, então vocês estão vendo aí que esse aqui já é bem mais moderno, né? Olha lá o monitorzinho bem menor, né? A espessura dele, né? Uma imagem de qualidade. Observe aí que isso aí é chamado de arco cirúrgico também. Observe um tempo o formato do Czinho aí, né? Então, aí, pessoal, isso aí quer fazer a radiação, quer fazer a fluoroscopia. Nesse caso aí tá mostrando fluoroscopia lá na tela, lá, em tempo real, né? Tem até uma parte também, quem gosta de assistir filme, eu assisti uma cena de um filme que ele aparece muito bem, essa parte aí, que se chama-se, para quem gosta, né? Eu gosto do filme todo, mas nessa parte é que mais me deixou mais assim,
me mostrou a questão da tecnologia, da questão da modernidade e a nossa área de técnica de radiologia, que foi quando o médico, né, o nome do filme é o Doutor Estranho, né, ele, antes de ser um herói, né, ele era médico, né, era neurocirurgião, então ele foi tirar um objeto, né, do crânio de um cara, que todo mundo já dizia que ele estava morto, e ele conseguiu tirar o objeto, né, o projeto, sim, né, lá dentro do crânio, né, através de fluoroscopia, certo? É uma cena bem inusitada, uma cena muito assim, como é que se diz? Dá prazer de você conhecer a anatomia, dá prazer de trabalhar nessa área quando você vê uma coisa dessa. Eu vou tentar, entendeu? Vou tentar puxar só essa cena para vocês, para mostrar para vocês depois no próximo vídeo, tá certo? É uma cena muito cativante, tá certo? Então aqui tá mostrando mais uma vez esse aparelho mais moderno, né, de fluoroscopia, né, o chamado de arco C, né, fluoroscopia ou radiografia. Observe, pessoal, que é a mesma coisa, certo? Observe aqui a vocês que tem um painel, um monitor aqui, tem umas rodinhas, lógico, porque é muito pesado, então a rodinha vai facilitar a movimentação, né, isso. E lá vai ter do outro lado, vai ter como se fosse um comando, né, que você vai mostrar a tela, que é essa para o médico, ele vai olhar para a tela e não para o paciente. Ele vai colocando lá e vai olhando para a tela, porque pela tela vai ter noção de onde ele quer chegar com com aquele instrumento, né, cirúrgico, tá certo? Observe mais uma vez aí, pessoal, como é que fica, né, ó. Isso aí também é bem moderno. Observe ali como tem. Aquele falou lá atrás, estava a questão da cobertura, uma setinha vermelha, né? A questão de um plásticozinho já e tudo, ó. Então aí vai mostrar a imagem em tempo real. O monitorzinho tá aqui do lado esquerdo de você, um pouco no meio da imagem aí, pessoal. Preto, né? Um pouco escuro. E aqui é o painel que você vai colocar tudo direitinho. Tudo isso aí é com a gente, que somos os técnicos, tá certo? Então a composição de um arco C, né, tem dois monitores, teclado para intensificação do paciente, né, intensificador de imagem parte superior aqui, ó, aí, né, que é o intensificadorzinho, né, vai emitir a radiação, né, a imagem, né, o tipo assim, aí pessoal, você observar a diferença. Nos outros casos, a radiação vinha de cima para baixo, não é isso? Dá um exemplo, por exemplo, de tomografia, né, TC, então aqui não. Nesse arco cirúrgico, a ampola de raio-x ela fica na parte inferior, tá vendo a parte aí inferior? Então na parte superior vai ficar o intensificador de imagem, ou seja, quem vai receber a imagem. Então essa imagem vai sair de cima, de baixo para cima e vai mostrar ao vivo, né? Vai ser a imagem aí em tempo real, instantâneo, né? Nos monitores, né? Observe que os monitores tem um que vai pegar uma parte maior e o outro vai pegar como se fosse uma parte dando uma ampliação, né? Dando como se fosse amplificando, né? Intensificando aquela parte onde está chegando para fazer a cirurgia, não é isso? Então, pessoal, é um aparelho muito moderno, né? Você observa direitinho aí, né? E essa é a composição do arco C, né? Que é conhecido como arco C, que é o arco cirúrgico. Então, as ferramentas do arco C é a escopia, né? Que é a imagem em tempo real, não salva as imagens automaticamente, técnicas automáticas. Então, pessoal, ele não salva a imagem ela é colocada em tempo real. Ó, você observar aí qual é a imagem perfeitazinho. Você tá vendo aí que o cara tá com uma sondazinho aí, ó, na faringe, na laringe aí, né, ó? Tá vendo? E ele tá usando aí, você viu o aparelhozinho que o médico tá utilizando também, então isso aí é em tempo real, tá certo? Em tempo real, e ele tá olhando pro monitor. E aqui você vai vendo aí algumas teclas, né? Isso de lá no arco C, no monitor do arco C, que faz com que tenha essa visão. Então você vai apertando ali, vai ter essa visão, que o técnico ele vai estar lá em tempo real também acompanhando, para auxiliando o médico nessa parte de visualização da imagem, viu? A radiografia digital, após a localização realizada com a escopia da estrutura a ser radiografada, utiliza-se a técnica da radiografia digital para a aquisição de uma imagem de maior qualidade, certo? A imagem é salva automaticamente. Aí, nesse caso, ele vai apertar para a imagem ser salva automaticamente. No tempo real, está fazendo tudo em tempo real, a escopia, né, que chama, né? E depois ele utiliza a técnica radiografia digital, tá certo? Que é observar aí, pessoal, que vai ter uma setinha aí que é DR, tá vendo aí, ó? Ou seja, radiografia digital, né? Como é DR, porque quando geralmente essas partes vêm em inglês, né? Então sempre é como se fosse digital radiografia, tá certo? Aí você ia apertar nesse botão para salvar essa imagem, tá certo? A imagem salva para depois o médico ter mais ou menos a noção de tudo direitinho, para ver a imagem depois, né? Como era o antes e o depois de tirar esse projeto de fazer essa cirurgia, tá certo? Observe que na outra slide ele mostrou o olhozinho onde é que mostrar
para mostrar no monitor o que é que ser visto, né? Qual era a parte que era para ser visualizada pelos médicos, né? E nessa parte ele já mostrou a teclinha aqui, já o DR, que essa parte é que vai fazer a radiografia digital. Tipo de procedimento que podemos utilizar o arco C. Quais são os tratamentos que podem ser utilizados? Cirurgias ortopédicas em gerais, né? Angioplastia, né, dos membros MMI, né, ou então MMS, ou seja, os membros inferiores e os membros superiores, angioplastias cerebrais, artrótese de coluna vertebral, uretolitroptisia, né, ou seja, a questão da uretra, né, uretolitroptripsia, né, no caso, né, desculpa aí, pessoal. E o marca-passo também é utilizado para colocar a questão de marca-passo, colocar ou ver alguma coisa no marca-passo, é utilizado também esse arco cirúrgico, tá certo? As cirurgias ortopédicas em geral. Um dos mais importantes ramos da cirurgia, hoje em dia, sem dúvida alguma cirurgia ortopédica. Ela trata todos os problemas, não é isso? Ela trata todos os problemas e defeitos referentes ao sistema músculo-esqueletal. Ou seja, pessoal, é como eu falei para vocês nas aulas anteriores. Esse sistema aí, músculo-esqueletal, pessoal, vai juntar a questão dos músculos com o esqueleto, né? Lembrando que se não tiver o músculo, pessoal, o esqueleto, ele não consegue ter movimentação, ele não consegue ter, quem vai deixar o esqueleto em pé são os músculos, quem vai dar aderência, quem vai dar suporte ao esqueleto são os músculos, né? Isso, então sempre ele falou em questão aí, juntou os dois, ficou o sistema músculo esqueletal, né? Isso. Observa as imagens aí, pessoal, já são imagens aí colocando aí alguma, né? A pessoa vai ter alguma fraturazinha aí, né? Então o que acontece? Ela tá colocando aí como se fala, os pinos, né? Ou então aquela questão de hastes, né? Para colocar, para tentar fazer com que a recuperação dessa parte óssea. A angioplastia dos membros inferiores e superiores e renais. A angioplastia é uma cirurgia realizada com o intuito, né, de desobstruir, né, uma artéria do paciente, ou seja, então é para dar desobstrução de uma artéria. Tem uma artéria ali que está com gordura, uma artéria ali que está com um início de coagulação de sangue ali, então a angioplastia ela vai ser utilizada, né, para fazer o que? A desentupir, né, no caso na nossa área a gente fala o que? Desobstruir, né, essa artéria, né? Então, mas sabendo que é só para tentar deixar ela como se fosse o mesmo fluxo que ela tinha antes. Então mostra aí a observação como tá, a artéria tá, a setinha amarela tá, né, aí tá como fosse, tem a desobstrução aí, e ele então vai fazer, e depois vai ficar em volta ao normal, né? Observa aí que ela tem uma falhazinha, e depois ela aqui tá mostrando real, né? Isso, e aqui do lado tá mostrando várias partes dela também. Angioplastias cerebrais, né? Nos procedimentos de angioplastia cerebral, o cirurgião comumente trata de estenose, né? Ou então aneurisma, né? Ou então o MAVIS, né? Que é também conhecido aqui, pessoal, como se fosse umas artérias, né? A artéria, a questão do acidente vascular, né? Então observa aí também que ele mostra a setinha preta aí nesse ação tem um acidente aí, então através da angioplastia, né, isso, ele vai localizar isso aí para que faça uma cirurgia, né, isso, para que o médico alcance e tenha a visualização bem melhor, certo? Até às vezes até bem melhor do que a de forma natural, né, de ele estar visualizando. E são locais também, pessoal, que é muito distinto, que não dá para chegar a não ser com a pinça, com algum aparelhozinho, né, isso. Então por isso que é utilizado também essa parte da fluoroscopia, né? O arco C. Artrose de coluna vertebral. Uma artrose, né? É uma cirurgia que fixa vértebras com uso de parafuso e haste de metal, mantendo-as alinhadas e estáveis. Então, pessoal, pessoas que têm problema na coluna, né? Essa questão de regulação de coluna, né? Então, pessoas que têm essa questão, então é colocado essa parafuso ou então haste de metal para tentar colocar, para que a coluna ela fique de forma regular, de forma normal que era para ser feito, né? Ou seja, através de procedimento, pessoa sentar de todo jeito, ou então sentar de forma de cocunda, né? Então sempre vai aparecer essa parte aí, artrose, né, na de coluna vertebral, né? Certo? Então aí colocar esse espino, né, colocar essas hastes de metal para tentar regularizar, né, e tentar deixar ela de forma normal.
E aí vem a rolitropicina, né? Então, ela é o que? É realizada com o paciente sob anestesia geral ou raquianestesia, né? Que é aquela no rádio, o pessoal hackeando, né? Que é que o pessoal usa muito, certo? Que ela fica, que a pessoa não sente nada, que é usada também muitas vezes para a pessoa fazer cesárea, né? A cirurgia consiste na introdução de um endoscópico, né, bastante fino, chamado de uretroscópico, né? Esse ureteroscópico, né, no interior da uretra, né? Então observe que ele vai entrar na uretazinho bem fininha, né? Observe que a uretra, pessoal, ele é um canalzinho muito fino, é tanto que quando as pessoas têm pedra no rim que vai descendo para a uretra, a pessoa sente aquela dor enorme que é conhecida também como cálculo renal, não é isso? Então por quê? Porque a espessura dele é muito fina, então por isso que ele fala aqui também que vai utilizar, não é isso? Um uretroscópio muito fino também. E a otoscopia vai mostrar se realmente ele está indo na posição correta, se ele está realmente no lugar certo. Você observar aqui tem a imagem, né, a imagem real aí do paciente, né? E depois vocês vê as imagens que o médico está visualizando nos monitores. Marca-passo. De um modo geral, o marca-passo é um aparelho eletrônico, né, composto de duas partes. Primeira, caixa do marca-passo, que é o gerador que produz estímulos elétricos. E o segundo é o fio de comunicação do cabo de eletrodo, né, que leva esses estímulos ao coração para garantir os batimentos cardíacos, tá certo? Então observe, pessoal, que tem vários fiozinhos aí já, ó, esses eletrodos aí, que ele é quem vai fazer, né, fazer que gere na caixa do marca-passo, né, esses cabinhos aqui vai fazer o que? O estímulo para o coração garantir os batimentos cardíacos, né? Isso para estimular o coração a ter o batimento cardíaco. Observe mais vezes que a imagem perfeita, pessoal, né? A imagem bem real, né? Esse aparelho é bem, a qualidade é enorme, né? Então, pessoal, de, essa é a parte sobre a parte do arco cirúrgico, né? Conhecido como também como o arco C, não é isso? Ou então também conhecido aqui também essa parte aí que a gente viu como circuito cirúrgico, na sala de cirurgia, essas coisas tudo, tá certo, pessoal? Então, essa parte aí, pessoal, é uma parte bem renovada, né? Bem renomeada, né? A parte que, assim, como eu disse a vocês, o estágio dele é bem complexo. O estágio aí não vai existir estágio para esse caso aí, vai. Se você fizer um curso específico para essa área, arco cirúrgico. Então, você fizer um curso específico para cirúrgico, aí você vai estar lá. Toda vez que tiver uma cirurgia, você estará presente lá com o médico no seu acompanhamento, tá certo? Lembrando também, pessoal, que é, essas partes aí é bem simples de manusear, né? Você com o tempo, quem aprendeu a mexer com raio-x, tomografia, ressonância magnética, teve uma noção, né, da aparelhagem. Então, no curso específico, ele vai te informar tudo direitinho quais são as funções daqueles botões, né? Isso em todos aqueles botões para ter a perfeição, né? Com certeza, quando a questão do arco cirúrgico não acontecer nada de errado, então você vai passar por um processo, né? De como fosse uma especialização, sim, uma especialização, não é isso? Para que você possa atingir essa questão aí e para estar mostrando naquela imagem instantânea em modo real, tá certo? E aqui, pessoal, quem utilizar também, aqui vem a questão da radiologia florense, não é isso? Essa radiologia florense também é uma boa parte também para quem quer engajar nessa parte aí, né? Isso, lembrando a vocês aí que tudo indica que o ML está prestes a vir para Uricuri, né? Quando o ML está chegando para aí, com certeza vai ter essa parte de Florença, né? A parte que vai gerar muito trabalho, muito emprego também para a nossa área, tá certo? Então vamos iniciar aqui a parte da radiologia Florense, certo? Então, ele primeiro está mostrando aí, né, que quando acontece alguma coisa, né, tá mostrando essa visão, essa parte aí, todo mundo fica tirando foto, né, quando você um carro pegou esse cachorro aí, é a cachorra e o cachorro está lá tentando reanimar a cachorra. Então, mas todos aí ficam tirando foto porque é uma imagem, né, como se fosse uma imagem humana, ou seja, que o coração, né, dele, que o amor que ele tem um pelo outro. Então, o que é isso? O que é radiologia florense? Então, a medicina legal, apenas a medicina legal, não é isso? Então, a medicina legal, ou florense, que é conhecido, né? É a especialidade que utilizamos os conhecimentos técnicos científicos de todas as ciências que subsidiam a medicina. Presta esclarecimento para a atuação da justiça. Divisões: antropologia florense, identidade e identificação, traumatologia florense, né? Asfixiologia florense, formas acidentais, homicídio e asfixia, não é isso?
Então, pessoal, observe que a questão da Florence ela é dividida nessas partes aí, tá certo? Então, antropologia Florence, traumatologia Florence, axfisiologia Florence, tá certo? Então, são essas três partes que é a divisão da, da, da parte da Florence. A tanatologia, pessoal, é estudo da morte, consiste no estudo dos fenômenos cadavéricos, né? Ou seja, a pessoa morreu, morreu de quê? O que foi que aconteceu com aquela pessoa? Qual foi a hora que ela morreu? Quanto tempo tem já que ela faleceu, né? Como foi? Como foi que aconteceu o acidente? Como foi que aconteceu, por exemplo, a pessoa está sozinha, o morreu como é que conseguiu o suicídio, né? Como é que conseguiu a questão de forma de com o acidente, certo? Então, essa parte da tanatologia é quem estuda o estudo da morte. Então, vai estudar qual foi, como, porquê, como é que foi causada aquela morte. Métodos Florence. Utiliza-se de radiografia como uma valiosa fonte de informação nas técnicas comparativas de identificação humana. Quando os registros ante-morte, né, pessoal, se é ante da morte, são confrontados com os produzidos pós-morte, né, que é pós-morte, que é chamado de AM e IPM, tá certo? Outros elementos do prontuário, como fotos, modelos em gesso, próteses e registro de mordidas, também pode ser utilizado nesse processo de identificação do corpo. A radiologia forense é uma ciência médica específica que tem como objetivo auxiliar a medicina legal de forma conclusiva e ou complementar. Então ela está para isso, para a conclusão, para complementar já o que tem em mente, né, do que acontecido. Indicada para estudos, avaliações pós-morte e antimorte. As indicações lesões ósseas, localização de corpos estranhos e metálicos, embolia gasosa, pneumotórax, né? Pneumodiatismo, né? E angiografia pós-morte. Então, esses são as lesões, através das lesões ósseas, você vai encontrar também as indicações são essas, não é isso? Então, essas são as indicações feitas para saber a questão da qual foi a causa, né, daquela morte e quando foi que aconteceu. O estudo radiográfico pós-morte. O estudo radiográfico pós-morte é indicado em correlações autópsias, né? Ou seja, na complementação das autópsias. A radiografia para definição de trauma, projéteis, identificar direção, sentido, calibre, estrutura e orifício. Essa parte aqui é que vai identificar na questão de projeto, pessoal, qual foi a direção, qual foi o sentido que veio da pancada, por exemplo, foi um acidente, qual foi a sentido a direção, o sentido da pancada, se foi aquele projeto, qual foi a arma, qual é o calibre, a estrutura do orifício, então tudo isso vai determinar para a gente até da morte. Autópsia. Uma autópsia, necrópsia ou exame cadavérico é um procedimento médico que consiste em examinar um cadáver para determinar a causa e modo de morte e avaliar qualquer doença ou ferimento que possa estar presente. É geralmente realizada por um médico especializado, chamado de legista, num local apropriado denominado monge, né, moken, ou necrotério, né, que é conhecido mais como necrotério, não é isso, pessoal? A radiologia forense é conhecido como IML, né, ou então Polícia Técnica Civil. Tem colocar a imagem aí do CSI, né, e algumas polícias técnicos científicas que existem nos Estados Unidos. O Brasil também tem, né, isso, só que as mais conhecidas são as americanas, não é isso? O IML, que é o Instituto Médico Legal, e a Polícia Técnica Científica, sempre essa também faz parte da radiologia forense. Lesões ósseas. Identificar o tipo de lesão, gravidade e segmento atingido. Especificar o relatório da autópsia. Então, observe aí que através desse raio-x que é feito, né, em cadáveres, você pode analisar, pode ser estudado pelo médico legista, né, isso, qual foi a razão, qual foi a causa e o que foi que ele sofreu antes da morte, né? Então, observa aí a agressão familiar, a luxação do joelho, não é isso? Então, observa aí, pessoal, que ele faz esse raio-x aí para ele estudar e vocês estão vendo aí uma luxação de joelho. O PAF, né, que é o Projeto por Arma de Fogo, né? Então observa aí, pessoal, que através da arma de fogo aí, né, o que aconteceu? Vai ter fraturas, né? E essas partes, essas pigmentações brancas aí são projetos, né? Como fosse parte de como conhecido como vocês como chumbo, né? Aquele vários chumbinhos, né? Então aconteceu com a perna dessa vítima aí,
Observe que tem vários, né, o local do chumbo, né, do projeto, que fez, gerou os projéteis, né, e observe que ele atingiu aí uma parte óssea, né, atingiu mais uma parte óssea do que a outra, e essa parte óssea que atingiu foi mais a fíbula, não é isso? Mais uma vez está mostrando aí, vocês estão para observar aqui que tem um furo acima do um orifício, né? Orifício não, que é furo mesmo, através de um projétil de fogo, acima do fêmur aí, eu acho que o esquerdo, né? De frente para você, então seria o fêmur acima da cabeça do fêmur do esquerdo. E a radiologia forense anti-morte, né? Esse estrangeiro ou brasileiro suspeito de ingestão de cápsula de drogas são chamados de mulas e são capturados com auxílio da radiografia. Essa parte você já conhecia, né? Isso tem pessoas que utilizam o corpo para transporte de algumas drogas, né? Isso, até armas também. Então é chamado de mulas, né? Que eles são carregadores de objetos proibidos, não é isso? Radiologia convencional forense, condicionalidade e imobilidade com a realização da incidência solicitada pelo médico. A radiografia do abdômen, que é a P, chamada de ortostática, né, esse pessoal, que o paciente vai estar em pé, e a radiografia do abdômen AP, decúbito dorsal, não é isso? Ambos, pessoal, lembrando que essa parte aqui está falando do paciente é anti-morte, viu? Ambos em apneia expiratória, não é isso? Observe aí técnicas especiais por inversões de cores. Observe aí que vocês vão ver. Quando ele inverteu as cores, vocês vão analisar agora, está até grifadozinho aqui já, né? Tá sublinhado vermelho aí, algumas trouxinhas, né? Aquelas pequenas trouxinhas de drogas que está ingerido aí no intestino desse cara aí, né? Isso, observe. A vitópsia, né? A vitópsia nasceu pela necessidade de se implementar novas técnicas de radiologia ao benefício da ciência médica florense, também chamada de necrópsia virtual. Método não invasivo, ou seja, sem a necessidade de abrir o cadáver. Substituição da necrópsia tradicional, através do uso da TC e ressonância magnética. Não é isso, pessoal? Como vocês já estão terminando TC e ressonância magnética, tomografia computadorizada e o RM, ressonância magnética. Então, autópsias vezes a vitópsias, tá certo? Então, a autópsia, vocês vão ver como é que fica, e a vitópsia ele vai mostrar tudo, e observe aqui, ó, que ele tá mostrando aqui a parte aqui, ó, a setinha indicando, né? E do outro lado ele vai mostrando já na questão da vitópsia, ele já mostra uma parte mais escura, já mostrando a parte mais clara, não é isso? Observe aí a autópsia, né? Aí e a vitópsia também. Então observe que a vitópsia ela vai mostrar, ela tem mais precisão, né? Isso vai ter mais precisão do acidente que ocorreu com a vítima, né? Então a vitópsia, né? De várias maneiras mostrada aí, pessoal, observe aí, né? Que ele está mostrando aí os arcos já diferentes, né? Só que aí nesse caso aqui, né? Está mostrando a tomografia, né? Primeiro caso aqui é a tomografia e na outra aqui a imagem, essa imagem central, a imagem da mesa de comando, que eles vão ver, analisar, o legista vão lá analisar o que realmente aconteceu, né? O método legista, e na outra aqui vocês estão vendo uma ressonância magnética, né? Esse então TC e o RM. Mais uma vez, vocês estão vendo aí, né? A vitópsia, certo? Estudo antropológico, lembra que na slide anterior falamos da questão da antropologia, né? Estudo de questão de ver a questão do cadáver, quantos anos teve, quantos anos passou ali. Então eles é colocado a múmia aí dentro colocada a múmia, né, aí dentro do tomógrafo para saber, né, para saber como é a composição, como é que tá feito, porque se mexer vai alterar alguma coisa, pessoal. Então sempre faz essa especificação. Então mostra mais uma vez aí, ó, tá vendo? E observe que tem um pouco a cabeça um pouco achatada, né, isso. Então sempre o médico o legista vai estudar essas partes aí através da questão do encontro de antropologia, a questão de múmias, né? Olha, mais uma múmia aí, ó, como é que é feito a imagem. E vocês vão ver também que ele faz até a reconstituição de rosto, né? Isso. Então observe mais uma vez, aí por algum tempo, então faz com que, lógico, quando está naquele sarcófago, né? Faz com que o corpo, né? Através de qualquer elemento que o corpo, ele não como é que diz? Ele não perca, né? Através daí fazia um embalsamento, né? Ele embalsava tudo direitinho para que aquele corpo que eles tinham assim, pessoal, eles tinham na religião, eles tinham um propósito da ressurreição. Então, quando lógico, a múmia geralmente é faraós, né, pessoas importantes ali do Egito que é colocado no sarcófago. Não era todos que era assim. Então, nessas partes aí, eles diziam, né, faziam isso com fé, né, que a pessoa queria voltar, né, então o corpo estaria todo ali para se
para a pessoa, quando voltasse, né, pela questão da religião deles, que voltasse e o corpo estava ali intacto, tá certo? Aí é a reconstrução facial da Florença, ó. Fez a questão da vatópsia, né? Vatópsia bem direitinho, e depois foi mostrado como é que, mais ou menos, como é que seria essa pessoa, né? Isso, como é que seria essa pessoa na normal, pela foto. Então aí mais uma vez tá pegando mais uma vez pegando, encontraram, né? Restos, né? Mortais, e vai vendo essa reconstituição aí, ó. Tá certo? Então observa aí que há mais de 300 anos aí eles acharam essas partes aqui, né, as partes ósseas ainda, e foi colocado no tomógrafo, né, isso, para ver essas imagens, né, na ressonância magnética, para ver essas imagens aí, para fazer uma recapitulação, reconstituição da imagem. Mais uma vez vocês estão vendo aí, pessoal, a divisória lá que vocês viram na questão do tomógrafo, né, isso, ó, que é a questão do crânio, centralizou bem direitinho, né, isso, para saber, os cabelos ainda tá intactos, ele fazia um embalsamento, pessoal, para que não tivesse muito desgaste na parte, né, corporal, né? E se tu observa aí como que aqui foi transformado, várias imagens, vários os cortes que foram feitos aí, ó, observe que ele vai fazer o axial, né, isso depois a reconstituição da imagem. Mais uma vez a imagem, a ressonância magnética, não é isso? E depois vem a prototipagem, né, a biométrica. A prototipagem biométrica corresponde à reprodução em forma de tamanho real de um modelo tridimensional das estruturas anatômicas do corpo humano, a partir da aquisição de uma imagem. Como obter um protótipo? O primeiro passo consiste em definir a região anatômica de interesse. Depois se realiza uma tomografia computadorizada para a obtenção de uma imagem que é convertida para a linguagem de leitura, que é chamada de DICOM, né? Que é Digital Imagem Comunicação em Medicina, ou Comunicação de Imagens Digitais em Medicina, tá certo? Pode ser esses dois, conhecido como essas duas partes aí. Essas imagens de DICOM é reconhecida pela máquina de prototipagem, né? Que irá reproduzir a peça anatômica tridimensional em tamanho e formas reais. Olha o que ele faz aí, ó, prototipagem, né, biométrica, então colocando essa máquina, e a máquina vai fazer uma reconstituição, né, isso em tempo de 3D, né, em tempo, como fosse uma imagem em tempo real, né, isso. Observa aí que ele montou, ó, através de pegou a prototipagem métrica aí, ó, foi formando, né, ó, foi formando a imagem até chegar como se fosse a fisionomia, a face da pessoa. Tá certo, pessoal? Então vamos ficar por aqui, nossas aulas ficam por aqui. Esses avanços da radiologia será para a próxima aula, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, né, desse novo conhecimento que vocês tiveram agora. Espero para vocês que não seja novo, né, mas que vocês estudem um pouco mais sobre isso, que você sabe que é uma área agradável que muitas pessoas ainda não conheciam, tá certo? Então fica aqui para mais uma vez uma boa noite para todos vocês e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.